Os convido agora para a meditação na Palavra de Deus. E hoje vamos meditar sobre o patriarca Jó. O título da nossa mensagem é Jó, um sacerdote no lar. A vida de Jó para nós é um grande exemplo de fidelidade a Deus. Glória a Deus. De viver uma vida de fé também no ambiente familiar. Este grande exemplo ele deixou para nós. O que deixaremos para nossos filhos? Uma pergunta, né, que nós fazemos agora para os nossos filhos. O que deixaremos? Qual é a herança que estaremos deixando para os nossos filhos? Há um versículo aqui na Palavra de Deus, Jó, capítulo 1, e versículo 1, que diz assim: Na terra de Ur vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Muitos pais se preocupam, não é, em deixar para os filhos grande herança, mas a maior herança não são os bens materiais. A herança que deixamos maior é Deus, é o conhecimento de Deus na vida dos nossos filhos, não é? Precisam, acima de tudo, eles precisam, nossos filhos, de um legado. E esse legado vai seguir o resto da vida. E se nós deixarmos um legado de fidelidade a Deus, de uma vida íntegra, de fé, de fidelidade, é o maior legado que estaremos deixando para os nossos filhos. Glória a Deus. O legado que o pai Jó estava deixando era de uma vida de honestidade, justiça, temor a Deus, né? Desejo constante de desviar das coisas más. Todos os seus filhos, a sua família estava acompanhando. Os bens materiais eram importantes para a manutenção, mas não era primordial. Mas este legado de exemplo de confiar em Deus, de fidelidade, de se desviar do mal, este sim, este atravessa gerações. Glória a Deus, né? O exemplo de vida que passamos para as nossas futuras gerações, né, jamais sucumbirá. Vai ficar sempre guardado na memória, no coração de todos que presenciaram, que acompanharam as nossas vidas, vendo a confiança em Deus, né, se desviando do mal, procurando agradar a Deus, servir a Deus com fidelidade. Este é, sim, o maior legado que podemos deixar para os nossos filhos, né? Ele estava transmitindo também aos seus filhos um legado espiritual, este legado de temor a Deus. Ele cultivava no seu coração desejo constante de conhecer a soberania de Deus em todos os momentos de sua vida. E vemos aqui em Jó, capítulo 1, versículo 20, que nos diz assim: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Diante de todos os momentos da sua vida mais difíceis, ele adorou. Então, este era Jó, um sacerdote no lar. Um outro tipo de legado também era de uma vida santa, sem pecado. Também, grande legado. Uma vida, né? Podemos ver que Jó sempre foi um homem fiel ao seu lar, fiel a seus filhos, fidelidade também para com sua esposa,
não é? Ele sabia que não iria ver as árvores plenamente desenvolvidas. Conta-se um homem, um ancião, que diz a história que ele estava plantando uma árvore. E aí alguém se aproximou dele e disse: mas o senhor desta idade, tão idoso já, e plantando agora uma árvore, o senhor não vai ver esta árvore. Ele disse: eu sei, mas as minhas gerações, sim. Eles estarão desfrutando desta árvore aqui, deste pomar, estarão desfrutando, porque eu estou plantando hoje, estarei passando para outra vida, daqui a alguns anos, que ele já era bastante idoso, né? E a história conta que ele diz: eu sei, mas eu sei também que as minhas gerações, as gerações futuras, meus netos, meus bisnetos, as minhas gerações futuras estarão aproveitando, estarão provando, né, deste pomar que eu estou plantando hoje. Eu estou semeando e eles vão colher. Disso eu sei, o ancião falou. Então, ele tinha esta certeza. Então, é isto que nós temos que ter em mente. Eu estou semeando, estou plantando. Então, Jó estava dando o maior exemplo de pai, de homem fiel, de homem temente a Deus. Ele estava semeando e ele sabia que isso ia resultar mais na frente, né? Um resultado de filhos tementes a Deus também. A sua esposa, embora que em meio ao momento difícil, ela quis como que, né, desistir, mandou até ele: você ainda vai servir este Deus no sofrimento desse? Ele disse: olha, você não está falando como uma pessoa de uma consciência sã, você está se precipitando no falar, porque mesmo, ainda que ele chegue a me matar, nele eu confiarei, porque Deus é tudo em mim. Glória a Deus. Então foi este homem, Jó, um sacerdote no lar. Jó teve 20 filhos. Os 10 primeiros, sabemos a sua história, foram mortos, vítimas de um grande furacão. Como parte de sua aprovação, os outros 10 já tinham sido provados. A Bíblia mostra um retrato de como viviam os 10 primeiros filhos de Jó. Podemos extrair dos textos sagrados, né? Seus filhos já tinham vida independente, pois cada um vivia em sua própria casa, eram alegres, gostavam de festas e sempre eles estavam reunidos em união, né? Sempre. Eles cultivavam uma coisa muito importante que vemos, era a união. Eles, nas festas, os aniversários, né, sempre eles estavam reunidos, todos, né? E após cada banquete, veja que homem sábio, que homem temente a Deus. Jó, depois de cada banquete que seus filhos tinham, né, chamava-os e faziam com que os purificassem. Ele chamava cada um e ali pedia que cada um se purificasse diante de Deus. Vemos nessa expressão bíblica o cuidado de Jó para com a vida, não é, espiritual de seus filhos. Então ele deu esse grande exemplo também de pai fiel a Deus e também que se preocupava com a vida, não só a material, que ele era muito rico, mas também com a vida espiritual de seus filhos, né? E a Bíblia nos diz, em Jó, capítulo 1, versículo 5, que Jó, de madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Ele orava por cada filho, citando o nome individual de cada filho que ele tinha. Ele apresentava madrugada cada filho. E este é um exemplo para nós, que nós podemos assim fazer também. Apresentar os nossos filhos diante de Deus e ter a certeza, a convicção que Deus cuidará e estará dirigindo os passos dos nossos filhos. Mesmo que no momento você, mas irmã, meu filho, a minha filha se encontra tão distanciado de Deus, é porque a senhora não sabe como ele se encontra. Olha, para Deus, o que é difícil e impossível? Nada. Nada é impossível para Deus.
É só você orar, descansar em Deus e do demais Ele vai cuidar. Então vemos aqui este grande exemplo de responsabilidade de Jó, né? Responsabilidade paterna, responsabilidade de saúde espiritual. Ele queria ver também seus filhos temendo a Deus, servindo a Deus, né? Ele realmente, podemos assim dizer, ele era um verdadeiro sacerdote do lar, porque ele também se preocupava com a vida espiritual de cada filho. Ele intercedia e ele também pedia para que cada um oferecesse holocausto diante de Deus. Glória a Deus. Então, as igrejas ajudam na formação, como seja no culto infantil, na escola dominical, né, com as crianças, com os pré-adolescentes, com os adolescentes, com os jovens, adultos. Porém, a responsabilidade maior é exclusiva dos pais. Então, você que é pai, mãe, interceda pelos seus filhos, pela madrugada. Qualquer momento que você estiver a sós com o Senhor, clame e Deus estará ouvindo e respondendo. Nós temos ouvido vários testemunhos sempre de irmãs que clamaram pelos seus filhos, de pais e filhos que estavam nas drogas, em tráfico, em situações assim que, aos nossos olhos humanos, seria difícil e quase impossível. Mas o Deus que nós servimos, nós sabemos que Ele pode tudo. E uma vida para ser transformada, quando o Senhor age, é de repente, né? É muito de repente que Deus age. Então, você já ouviu falar de um pai órfão? Sempre nós dizemos filhos órfãos, não é? Mas você perder 10 filhos, você ficou um pai órfão, sem filhos. Então, Jó foi este pai que experimentou esta grande dor, não é? Se é difícil perder um filho, imagine 10 filhos. Que dor Jó não sentiu, né? Aquele momento difícil, que angústia experimentou ao receber a triste notícia, né, que os seus filhos estavam mortos de uma só vez. Mas Jó, mesmo assim, continuou crendo em Deus. Continuou adorando a Deus. Porque adorar a Deus na bonança é fácil. Na bonança você tem tudo. Você não está enfermo. Você não perdeu nada, nenhuma perda. Tudo está mil maravilhas. É mais fácil adorar, né? Se bem que há muitos que mesmo tendo tudo não adora, não é agradecido. Mas é mais fácil adorar quando tudo vai bem. Mas quando vem a calamidade, quando vem a tempestade, né? Que vem aperto de um lado, do outro, que realmente você está no calabouço, que realmente você está no vale, você precisa ter a sua fé arraigada em Deus, que só Ele e só nele é que encontramos o refúgio. E Jó foi este homem, não é? Ele adorou a Deus. O Senhor deu, foi que ele disse? O Senhor deu. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Versículo 21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Com este exemplo aqui, Jó deixa um exemplo para nós que os filhos não são nossos. Nós somos apenas mordomos. Deus nos confiou para criar, para cuidar, mas os nossos filhos são de Deus. Nós apenas somos mordomos, não é? Então, o Senhor nos confia para sermos mordomos e temos que ser bons mordomos, cuidar dos filhos e ensinar o temor do Senhor. Então, Deus encheu novamente, depois que ele passou por todo o vale. Aí Deus
encheu novamente a casa de Jó com filhos e filhas. Suas 3 filhas eram as mais lindas daquela região. Deus o presenteou não somente com filhos e filhas, mas de netos e bisnetos e toda a geração que veio posteriormente. E Jó viveu 140 anos. Vamos ler aqui. Olha, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas. Estão vendo só aí a bênção que foi, viu? Tudo em dobro. 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 jumentas de boi, e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos, 3 filhos. Então, total, 10. E chamou o nome da primeira Gemima, da outra Quésia, da terceira Querenhapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Esse foi o final da vida do patriarca Jó, homem que sofreu, mas foi fiel até o fim. Depois disto, olha, viveu Jó. Depois disto, foi depois de toda a prova, ele viveu mais 140 anos e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e fartos de dias. Veja o que é um homem que serve a Deus, que teme a Deus, realmente em meio à bonança e em meio à provação, em meio a montes e vales. Que grande exemplo nos deixou, não é? Este grande homem de Deus, Jó, um sacerdote no lar. Que possamos seguir este grande exemplo deste grande homem Jó, né? Que possamos instruir os nossos filhos no temor ao Senhor, que possamos prosseguir temendo a Deus, sendo fiéis a todo momento, não é? No vale, nos montes, que não venhamos nunca a nos afastar de Deus. E temos esta convicção que o Deus dos montes é o mesmo Deus dos vales. E se você está passando uma provação agora, um determinado vale, não sei, na saúde, na parte financeira, nos relacionamentos também, na parte sentimental, no seu estado também emocional, não sei, de repente você está passando por uma fase depressiva, Deus é o Deus que consola, este Deus que eu te apresento. É o mesmo Deus que esteve com Jó, que abençoou tanto a sua vida. Ele foi um homem tão próspero e Deus continuou abençoando, abençoando. Este Deus está conosco e Ele vai te abençoar. Creia, confia nele, deposita nele a sua confiança e você verá que o Senhor vai mudar sim este quadro, vai mudar sim esta situação, porque nenhum vale é para sempre, né? As tempestades vêm e passam, os vales vêm, o Senhor permite, deixa até, né, quando nós podemos suportar, e aí depois vem a bênção. Então descansa em Deus, que este vale que você está passando agora, ele não é eterno, vai passar e você vai cantar a vitória. Amém?